Graça e paz. Glória a Deus. Bom vê-los aqui. Nós estamos diante do Senhor. E eu queria trazer uma palavra hoje para que nós pudéssemos nos conscientizar e sermos assim bem cientes do que nós somos, né? E essa palavra que eu vou trazer hoje para vocês, já tinha dado essa palavra já vários anos atrás, quando nós falávamos para os homens da igreja. Porque quando nós olhamos aqui hoje, o que nós vemos? Nós vemos um sonho realizado. Como ministério, nós estamos vendo os homens da igreja sendo despertados. Estamos vendo os homens da igreja se levantando, se erguendo com força. Isso é maravilhoso, isso é um sonho. Não somente é um sonho para o ministério da igreja, como também é um sonho para o Senhor Deus Todo-Poderoso. Porque Deus é um Deus de propósito, aleluia. Ele é que nos levanta, Ele é que faz todas as coisas. E também, com certeza, é um sonho das suas famílias. Por quê? Porque os fortes, ele é a nossa identidade. Eu estava pensando ali, eu fico pensando, quantas pessoas aqui, quantos homens aqui, se olhar ali para os fortes, você sabe o que está ali? Vamos lá? E sábios. Bom, alguns falaram, né? Agora, veja bem, como grupo, nós temos essa identidade. Mas isso precisa também ser a minha identidade. Então eu tenho que dizer fiel, obediente. O que mais? Responsável, temente a Deus, espiritual e... Por que eu estou dizendo isto? Porque fortes, ele é um grupo de homens ou ele é uma fraternidade de homens? Qual é a diferença? E nós dizemos, nós somos um grupo de homens, ou nós dizemos, nós somos uma fraternidade de homens. Eu quero lhe deixar a definição da palavra fraternidade. Fraternidade é um conceito que pode significar e que significa irmandade. Irmandade. Eu posso ter um grupo de homens, mas eu não tenho esse sentimento de irmandade. Pode não haver isso. Ou seja, afeto entre irmãos. Ou um sentimento de solidariedade e respeito entre pessoas. Por isso que nós temos que cultivar, quando nós temos que olhar aqui, porque quando nós dizemos fiéis, ok, fiéis significa fiéis, mas também significa fiel. Por quê? Porque quando nós somos fiéis aqui, nós temos que ser fiel onde estamos. Então há uma relação muito pessoal, de identidade pessoal com a identidade de um grupo. Eu não sou fiel porque eu estou num grupo, mas porque eu tenho um relacionamento fraterno, é minha responsabilidade ser fiel a Deus. Aleluia. Então veja, o significado significa relação de parentesco entre irmãos. Quantos nasceram do Senhor Deus Todo-Poderoso aqui? Então, isso aí precisa ser muito vivo dentro de nós. E quando eu chamo você de irmão, eu não estou chamando você de irmão porque é um língua. Eu estou chamando você de irmão, sabe por quê? É porque você nasceu do mesmo Senhor que eu nasci, do mesmo Pai que eu nasci. Nós temos esse sentimento, nós temos essa ligação espiritual verdadeira. Nós somos irmãos em Cristo, porque nascemos
do mesmo Pai, fomos gerados pelo mesmo Pai. Ou seja, essa fraternidade, ela tem a sua convivência amigável entre pessoas que fazem parte da comunidade. Nós não podemos perder que, assim, eu faço parte de uma reunião, eu vou fazer parte de um pequeno grupo, aí no outro mês eu volto e vamos de novo para onde? Para os fortes. Não, não é assim. Eu faço parte, eu sou, eu existo para a glória de Deus. Eu faço parte de uma comunidade, eu sou parte de uma família. E sendo parte dessa família, eu vivo aquilo que é nosso, é característico de nossas vidas, é característico daquilo que eu sirvo, daquilo que eu presto culto, sabe? E essa consciência existindo em você, vai gerar em você, porque o Rodrigo, ele falou uma coisa assim, alguém ligando hoje, né? Puxa, eu estou com esse sentimento aí e tal. Quem é que não tem um sentimento desse? Mas veja bem, quando nós temos a consciência de que aquilo significa, e nós temos a consciência de que fazemos parte de uma fraternidade, da qual eu sou responsável de viver para os padrões que ela vive para a glória de Deus, meus queridos irmãos, isso nos leva ao nosso joelho, e nos leva também à palavra de Deus, para que nós possamos receber do Espírito Santo poder para vivermos uma vida autêntica, para a glória de Deus. A palavra também diz no seu significado que nós somos e nós temos amor uns pelos outros. Eu me lembro uma vez, lá da igreja Vila Mariana, tinha um irmão lá, que ele era um cara assim meio grande, forte, e ele dizia, eu sou homem. Então, quando ele cantava aquela música, sou menina dos olhos, ele calava. Não falava. Todo mundo cantava ele lá. Aí ele continuava. Negócio de menina, não. Agora, quando a gente olha um para o outro assim, cara, eu te amo. Hoje em dia está difícil falar isso, está não? Está difícil. Por quê? Porque foi contaminado, foi distorcido o sentido de amor. Então nós temos dificuldades mas quando nós estamos em Cristo, eu amo você e você me ama. Nós vivemos para a glória de Deus, nós vivemos para que Deus seja exaltado e nós possamos viver um para o outro. Por quê? Porque isso é de Deus, queridos. Nós temos que ter nas nossas consciências e na nossa vida que você, na realidade, é espírito. Porque você foi criado em espírito, a semelhança de Deus. Você reside em um corpo. Agora, o corpo que você está é masculino. Mas nós não podemos fazer confusão e olhar um para o outro e dizer, nós amamos, nós nos amamos, nós nos amamos e nós nos amamos. Por quê? Porque temos essa consciência profunda de que o amor de Deus está em nós, e o amor de Deus sendo derramado em nós, nós compartilhamos uns com os outros para a glória de Deus. Aliás, se nós fôssemos falar sobre o amor, nós veríamos que o amor, ele tem facetas diferentes. Por exemplo, eu amo minha mãe, então a faceta do meu amor para minha mãe me faz esperar dela coisas que são relativas à mãe. Se eu digo que eu amo meu pai, então eu espero dele o amor de pai. Se eu digo que eu amo a minha irmã, eu espero o amor da minha irmã. Se eu amo a minha esposa, então eu me relaciono e espero dela o relacionamento conjugal. E quando eu digo eu amo você, eu também espero o amor relativo. Por isso o amor, ele é multifacetal. Ele vem para a gente e ele foi dado por Deus para a glória de Deus. Então, uma fraternidade, ela tem esse sentido, ela existe nesse amor. Outra coisa, a fraternidade, ela nos capacita a nos colocar no lugar um do outro. Ela nos traz para um lugar de empatia, como o Rodrigo estava dizendo aqui, não é? Aquele moço estava buscando o quê?
Ei, eu preciso de uma palavra, eu preciso de alguma coisa. E aí ele encontra no Rodrigo o quê? Empatia. Ele diz, olha, meu irmão, não se sinta assim sozinho. Existem muitos outros, mas mesmo que nós sejamos fracos, Ele é forte em nós. E isso é uma coisa que tem que ser vivida, isso tem que ser cultivado dentro de nós. Nós temos que ter esse sentimento de vivência, de estarmos uns com os outros. Também existe a disposição para ajudar. Ou seja, a fraternidade, ela gera dentro de nós esse sentimento de que nós estamos aqui um para o outro. Eu estava assistindo aquele filme, O Homem de Ferro, O Homem da Máscara de Ferro. Quem já viu? E lá no final, eles colocam a espada assim, né? Eu me arrepiei todinho. Eu fiquei vendo vocês aí, botando a espada assim, ó. Aí o que é que eles dizem? Um por todos e todos por um. Por quê? Porque nós somos mais do que guerreiros. Nós somos mais do que amigos. Nós somos mais do que, nós somos protetores um do outro. Nós entramos na mesma guerra, nós lutamos as mesmas batalhas, nós enfrentamos os mesmos inimigos. Se um vai, todos vão. Se um fica, todos ficam. Por quê? Porque nós somos o corpo, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos que ter isso muito vivo dentro de nós. Para quê? Para que nós possamos ter uma identidade, não de um grupo, mas de uma fraternidade, cujo Deus é o Senhor. Para que você possa receber a unção do Espírito Santo e você possa viver uma vida de qualidade diante de Deus. Então veja, nós como fraternidade, nós podemos nos apoiar e estar presente nos momentos de alegria e de tristeza. Por isso que eu digo, Fortes não é uma terça-feira, Fortes não é uma reunião, Fortes é uma consciência tão profunda, porque me faz pegar um telefone e dizer, como você está, meu irmão em Cristo? Como você está? Como você tem passado? O que é que eu posso fazer por você? É esse sentimento, essa visão. Por quê? Porque nós somos fiéis, nós somos obedientes à palavra. E quando a palavra diz, amai uns aos outros, considerai uns aos outros, ou sejam amigos uns dos outros, essa palavra, ela se torna viva por causa da nossa identidade como homens de Deus, como fiéis servidores de Deus. Aleluia! Então, veja bem, segundo a palavra de Deus, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 7, nós começamos agora a ver o que é que a palavra de Deus e a palavra fraternidade significa na Bíblia. A palavra é assim, com a piedade, a fraternidade e com a fraternidade o amor. Então veja, a fraternidade, ela precede o quê? O amor. E a palavra fraternidade aqui é a palavra Filadélfia, que significa amor de irmãos. Ou seja, amor fraterno, o amor que os cristãos cultivam uns pelos outros como irmãos em Cristo. Por isso que a palavra de Deus diz, isso aí não é gerado por homens, isso aí não é gerado pelo nosso intelecto, isso aí é gerado quando Deus e o homem está em íntima comunhão com Ele, ele já recebeu a natureza divina dentro dele, ele está cheio do Espírito Santo, então ele gera isso que nós estamos vivendo aqui, a fraternidade, ou seja, ele flui no amor de Deus. E esse é o nosso objetivo. O objetivo dos fortes não é promover reuniões. O objetivo dos fortes não deveria ser a gente simplesmente vir a algumas programações. Os objetivos do fortes é ser um cristão verdadeiro. Aleluia. Esse é o nosso objetivo. Vocês vão para um congresso, e eu tenho certeza que vocês não vão faltar. Vamos ver. Eu estava agora em Porto Ferreira, Rodrigo, e lá o povo lá está animado. Eles parece que vão mandar 1 ou 2 ônibus para cá. Eles estão todos se organizando lá para vir para cá. Tem outras igrejas já se organizando para virem. Isso aqui vai estar lotado, em nome de Jesus.
Amém? E por que eles estão fazendo isso? Porque eles estão tendo consciência daquilo que são em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nós temos que cultivar isso. Quando você vier para uma reunião, venha como adorador, venha como homem de Deus, venha como homens de valores. E agora vocês sejam instrumentos da graça de Deus uns para os outros. Vamos nos fortalecer, vamos estar orando e vivendo essa glória de Deus um na direção dos outros. O que dói em você deve doer em mim. E aquilo que você precisa, eu vou compartilhar com vocês. Essa é o que a palavra significa. Uma fraternidade, então, segundo a visão bíblica, é essa. Ela leva-nos a uns relacionamentos verdadeiros. Aleluia! Relacionamento verdadeiro. Nada melhor do que você falar com uma pessoa, aí você diz, cara, foi legal demais ter aqui com você. A gente se vê logo, né? Aí você dá as costas, você não vai ter dúvida nenhuma de que aquela pessoa não vai olhar para o outro e falar mal de você. Relacionamento vivo. Eu me torno guardião. Eu me torno um companheiro. E assim Deus abençoará vocês, como homens de Deus. Dentro desse contexto e contexto da Bíblia, somos homens com propósitos. Ou seja, viver para Jesus Cristo. Aleluia. Paulo disse assim, para mim o viver é Cristo. Aleluia. E se eu ainda estou nessa terra, eu estou para a glória dEle. Gente, é muito bom quando nós estamos vivendo para Ele. A gente tem experiências. Eu estava vindo de Goiás. Estava no aeroporto. Fomos numa sala VIP, que aquilo não era sala VIP. Aquilo lá era mais uma cozinha do que uma sala VIP. Era tudo muito apertadinho, aquele negócio, aquele tal. E uma das garçonetes, uma mulher de meia idade para cima, ela estava lá correndo para lá, correndo para cá, servindo a gente, sorrindo, brincando com todo mundo. Ela chegou bem aqui, pastor Marcelo estava comigo. Eu olhei para ela e falei assim, moça, ela disse, pois não, como está a sua vida? Como? A senhora não está bem. Ela falou, como assim? A senhora está passando por alguma coisa, mas Deus vai lhe abençoar. Ela começa a chorar. Ela disse, meu filho, pastor, meu filho foi internado num hospício, está louco. E os médicos dizem que nunca sabe quando ele vai ter alta e se terá alta algum dia. E eu choro muito. Eu vim para cá hoje chorando. Eu não tenho dinheiro. Eu tenho muitas dificuldades, pastor. Eu disse, moça, Deus não nos colocou aqui à toa. Sábado que vem, seu filho estará num carro, voltando com você para casa, porque Deus vai libertá-lo. Escute, quando você se posiciona em Cristo, sua identidade é Cristo, você tem agora o quê? Autoridade para falar no nome dEle. Aqui está o grande problema nosso, porque nós não temos identidade, nós não temos autoridade. E quando nós não temos autoridade, a vida se torna muito insossa. Ser um crente é um peso, mas quando nós temos autoridade, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Você vai dizendo e comandando, tomando o controle das situações, porque Cristo que está em você é maior do que aquele que está lá no mundo. E a nossa vida se torna um sal, nossa vida se torna diferente. Em qualquer lugar que você chegar, você não é dominado pelo ambiente, mas a glória do Senhor domina o ambiente. Por isso que eu digo para vocês, nós não podemos ser simplesmente um grupo de homens, nós somos uma fraternidade viva.
onde nós temos que ser iguais uns aos outros em Cristo, e nós espalharmos essa vitória, essa vida em toda essa cidade, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Somos homens com propósitos, ou seja, nós vivemos para Cristo e vivemos para a glória dele, ajudando os outros, em nome de Jesus. Aleluia. Nós temos sentimentos de afeição, ou seja, essa palavra expressa ter sentimento de afeição, amor um pelo outro e respeitando uns aos outros. E a palavra ainda significa viver um sistema de ajuda mútua, termos a disposição, a coragem para poder ir e fazer, não dizer, mas fazer uns para os outros. Eu nunca me esqueço, uma vez, eu estava em casa, era um sábado, e era sábado de manhã, por volta de 9 da manhã, esse rapaz me liga e diz: pastor, por favor, o senhor me ajudaria? Eu estou com um homem aí que é irmão de uma pessoa, marido de uma pessoa que eu conheço, e ele está lá num bar, no Taquaral, e parece que ele está dando um pouco de trabalho. O senhor não iria lá comigo para ver o que está acontecendo? Eu disse: vamos lá. Quando eu cheguei, as portas do bar estavam fechadas. Aí eu bati, veio um homem lá e abriu. Chegou aqui, ele abriu dessa altura aqui, nós passamos por baixo. Quando eu entrei, eu me encontro ali com um homem de aproximadamente seus 1,90 m para 2, um guarda-roupa. Eu olhei para ele assim, para piorar a coisa, eu olhei para o lado, tinha um 38 lá. Eu digo: Jesus amado, e o homem fechou a porta. Pronto, só estava eu, o homem, mais o cara lá e o dono do bar, porque o resto já tinha ido tudo embora. Falei: por favor, tira a arma dele. Ele pegou a arma e botou debaixo do balcão. Ele olhou para mim assim e falou assim: eu não preciso de arma nenhuma. Pegou a garrafa de cerveja, pá, quebrou, ficou só aquele cano e as pontas ali. E aquele cara veio para cima, mas veio na minha cara. Deus me deu destreza. E foi rápido. Quando eu toquei no pulso dele, eu não fiz força, irmãos. Toquei no pulso dele e apenas segurei. E ele largou aquilo ali. E eu peguei aquele homem pela culatra dele assim, e fui apertando ele, joguei ele na parede. Dei um empurrão para cima assim. Satanás, você vai sair dele agora em nome de Jesus. O bicho cai. Caiu no chão. E foi liberto. Nós colocamos aquele homem dentro do carro e levamos para a casa dele, para a esposa dele, que estava chorando em casa, pensando que o marido estava em algum lugar por aí, metido com algum problema. Nós temos que ser homens de valores. Nós somos exército. Nós somos cheios do Espírito Santo. Por isso é muito importante a nossa identidade como homens de Deus, como homens valorosos, como fortes, ela deve ser mantida, ela deve ser vivida com muita fé. Porque uma fraternidade nos leva a uma identidade e consciência espiritual de que nós somos, primeiramente, crentes fiéis. Aleluia. Rapidamente eu quero dizer para vocês, em João, capítulo 20, versículo 27 e 29. Tomé, ele vem, os outros viram Jesus, Jesus havia atravessado ali, estava com eles, e Tomé diz assim: não, eu não, só vou vendo e tocando. E então Jesus entra, e Jesus disse a Tomé: Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. E chega também a mão e põe do meu lado. Põe a tua mão aqui, pega aqui, põe aqui. E Tomé pega, toca os cravos, ali aquelas feridas, toca o lado dele. E Jesus olha para ele e Jesus diz assim: não sejas incrédulo. O Senhor de vocês
é o mesmo que falou com Tomé. Não sejam incrédulos, mas crente. Crente. Porque hoje, o sentido de crente é muito desgastado, mas eu quero lhe dar o sentido verdadeiro. A palavra crente usada aqui é a palavra pistos. Eu já passei do tempo. 10 minutinhos, me avisa aí. Faltam uns 3 aí. Aí veja lá. É a palavra pistos. Pistos. Ou seja, seja verdadeiro. Quando você diz assim, você é crente, então esse conceito está muito vivo. Seja verdadeiro, preste atenção, seja fiel. Ou fala de pessoas que se mostram fiéis na transação dos negócios. Alô? Nas transações dos negócios, na execução de comandos e no desempenho das obrigações oficiais. Você sabia disso? A palavra pistos fala disto. Fala disto. Ou seja, alguém que manteve a fé com a qual se comprometeu. Ou seja, aquilo em que se pode confiar. E diz mais, alguém que esteja convencido de que Jesus ressuscitou dos mortos. E alguém que se convenceu de que Jesus Cristo é o Messias e é o autor da sua salvação. Aleluia. Você é crente, então você tem compromisso com esses valores. Você é um forte, então você tem compromisso com esses valores. Você é um forte, você tem compromisso com sua família. Você é um forte, você tem compromisso com sua igreja. Você é um forte, você tem compromisso com seus funcionários na empresa. Você é um forte, você tem compromisso com seus colegas de trabalho. Enfim, nós somos homens crentes no Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque no momento em que você vê essas coisas, você pode entrar na dimensão delas. Há uma dimensão, uma atmosfera poderosíssima que você e eu precisamos aspirar. A Bíblia diz, pede-me e darei para vocês o que vocês pedirem. Se as minhas palavras estiverem em vocês, e se vocês estiverem nas minhas palavras, vocês pedirão o que quiser e vos será feito. Então, Deus, me dê forças, me dê unção, me faça fiel, me faça um homem verdadeiro, arranca de mim tudo aquilo que separa a minha comunhão contigo. E eu vou lhes dizer uma coisa, vocês vão experimentar coisas que vocês nunca viram antes. Por causa disso, crentes fiéis, mas um forte, ele é cabeça do lar. Então a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 5, 23, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo assim mesmo o salvador do corpo. Aleluia. Então quando nós temos essa fraternidade, a nossa identidade como fortes nos dá a identidade de cabeça. Então se eu sou cabeça, eu preciso estar submisso ao cabeça, que é Cristo. Quando Cristo for o meu cabeça, então eu serei o cabeça da minha esposa. O nosso grande erro é tentar ser cabeça sem comunhão com cabeça. Mas quando nós temos a comunhão com Ele, que é o nosso cabeça, o nosso corpo é cheio da glória dEle. E você vai viver para a glória dEle. Sabe, meus irmãos em Cristo, isso é um privilégio. É um privilégio que nós temos da parte de Deus. E eu digo também, a fraternidade, ela nos leva também a ser cidadãos fiéis. Olha isso aqui. Eu vou falar uma coisinha aqui, mas mais no sentido de compartilhar, de levar vocês a uma consciência mais profunda. Eu tenho examinado algumas vezes, os grupos de homens formados na internet. E às vezes as nossas opiniões, elas são expressas através de vídeos que a gente mostra, certo? Vocês já viram isso? A gente, isso aqui eu vou mandar para todo mundo. O cara tá, pá. Aí quando você vai olhar o vídeo, rapaz, o vídeo está cheio de palavrão. Isso é como você quer combater o mal? Comendo o mal.
Então, quando nós somos fiéis, nossos grupos não deveriam ter isso. Não, mas é só uma expressão. Não importa. Nós temos um procedimento, nós temos isso como lema. Você está entendendo? Porque tem vídeos que edificam e tem vídeos que não edificam. O que não edifica, a gente seleciona. Por quê? Porque o nosso compromisso é com a verdade, o nosso compromisso é com a pureza. Por isso que eu digo para vocês, se nós não tivermos essa consciência do que somos em Cristo Jesus, quando você chegar ali fora, você não vai compartilhar essa glória com as pessoas. E se você não compartilha da glória, você não compartilha do poder. E aqui, a palavra de Deus diz assim: amados, exorto-vos como a peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais. Olha só, um forte, ele tem esse compromisso diante de Deus. Sabe o que é abster-se das concupiscências carnais? É afastar-se. E não ser seduzido, não ser movidos por elas. Aí ele diz assim, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Por isso, fortes, eu digo para vocês, vocês são faróis, vocês são luzeiros, vocês são sal. Quando vocês saem ali à porta, você tem que sair com essa palavra viva. Você tem que olhar para cá e você tem que dizer assim, o meu procedimento no meio dos gentios tem que ser um procedimento de um homem de valor, um homem que tem compromisso com a verdade, um homem que tem compromisso com a pureza de Deus. Por quê? Porque o que mais o mundo precisa de hoje não é uma economia forte. O que o mundo mais precisa hoje são valores fortes. Valores. Eles precisam de exemplo. E se nós nos comprometermos com isso, nós seremos uma igreja que vai abençoar Campinas, São Paulo, o Brasil e o mundo. Diz mais a palavra, para que, naquilo que falam mal contra vós outros, como de malfeitores, observando, isso aqui é maravilhoso, diga, observando. O que é observando? Ó, quem observa, você não está ouvindo nenhuma palavra, você está observando. O que ele está observando? Pureza, simplicidade, aquela vida tranquila, isenta de coisas que são erradas. Observando, ele diz, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviados por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam bem. Escuta isso aqui, olha para mim. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Uau. Procedimento. Constância. Aliança. Vivência. Prática. Não fazer por vantagens, mas fazer para a glória de Deus. Aleluia. E por fim eu quero dizer para vocês o seguinte: quando nós pensamos e queremos viver como fortes, nós temos que ter esse sentimento de compromisso diante de Deus, diante uns dos outros e diante das nossas famílias. Amém, queridos? Ou seja, eu tenho compromisso com esses irmãos em Cristo, que professam o mesmo Deus que eu professo. Portanto, eu sou o quê? Forte. Eu sou fiel, obediente, responsável, temente a Deus, espiritual e sábio. Aonde? Ide por todo mundo.
Queridos, vamos viver isso para a glória de Deus. Eu tenho certeza absoluta que nós vamos viver uma dimensão de vida tão mais gloriosa e tão mais, sabe, prazerosa, quando isto estiver muito aceso e vivo dentro de nossos corações. Somos fortes. Somos uma fraternidade que vivemos para a glória de Deus. Deus os abençoe. Amém.